Gênesis 32, versículo 22. Glória a Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Diga aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. O Vale de Jaboque e Peniel são o nome de um mesmo lugar. Quando Jacó passou por este lugar, a vida dele era de uma forma. E ali ele viu que ele precisava ficar a sós com Deus. Todos nós precisamos ter esse entendimento do ficar a sós com Deus, de ter um tempo com o Senhor. E até mesmo enquanto nós estivermos aqui, por exemplo, como um retiro como este, em comunhão com meus irmãos, eu também tenho que ter um momento de, após a palavra, orar e entender: agora é o meu momento, eu e Deus. Aleluia. Muitas das vezes dentro da casa do Senhor fica desconcentrado. Muitos, quando vão orar, vão buscar, vão adorar, e ali você fica observando a adoração do seu irmão, observando a forma como seu irmão recebe, ou a oração que ele está recebendo, e perdendo o seu momento com Deus. Nós temos que ficar no nosso momento com o Senhor. Aleluia. Porque no nosso momento Deus, ele vai falar íntimo. Jacó, ele não estava feliz com a sua vida. Ele chegou um momento que ele precisava passar por aquele confronto. O nome de Jacó significava usurpador. Ele já havia vivido um momento difícil ali com seu sogro Labão, aonde ele foi enganado, pelo seu sogro. Porém era uma colheita, porque lá atrás ele havia enganado o seu próprio irmão, enganado o seu pai, e aproveitado do seu irmão. Mas ele estava cansado. E ele entendeu que ele precisava da bênção do Senhor, que ele precisava de um tempo de mudança. E foi naquele dia, no momento da sós, que ele teve um encontro com Deus. E quando o anjo pergunta qual o seu nome, estava falando da identidade dele. Quem é você? Quem é você? O que você quer? E por isso que o Senhor ali muda o nome dele. Foi um momento de confronto e foi um momento de libertação na vida de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe, porque você lutou. Nós temos que viver na presença do Senhor e nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. Existe uma luta entre a minha carne e o meu espírito. Existe uma luta. E a gente pensa: vai vencer quem eu mais alimentar. O problema é, nós sabemos que nós temos que alimentar mais o nosso espírito
do que a nossa carne. Mas o alimento do Espírito você tem que parar. Amém? Muitas vezes você tem que parar ali para ler a palavra, vir, sair da sua casa, estar num momento como este. Mas a carne, você não precisa parar não. Tem em todo lugar alimento para ela. Não é verdade? Aonde a gente estiver, tem hora que você fala assim, eu não quero me contaminar. Vem alguém, começa a falar mal de alguém. Eu falo, oh meu Deus, o pecado tem em todo lugar. Estava numa vigília, eu achei interessante. O pastor falou assim, gente, se você pode pecar em segundos. Se você ficar sozinho ali no quarto com o celular, em 30 minutos você pode pecar de formas mais horríveis, destruir a sua alma. E eu fiquei pensando, realmente, existe uma luta. Nós sabemos que tem que ter um caminho de renúncia, nós sabemos que tem que ter um caminho de escolha, nós sabemos que eu preciso vigiar, nós sabemos que existem os pratos, porém, muitos vão alcançando o nível que você já sabe o que é pecado e o que não é. E a gente entra no nível de muitas das vezes eu estou fazendo certo para Deus. Eu estou obedecendo, eu já conheço a palavra, eu estou praticando a palavra. E muitas das vezes nós entramos no nível de satisfação e colocamos o limite. Aí já está bom. Mas o Senhor olha para nós e fala, eu quero derramar mais na sua vida. Eu quero que você cresça mais no nível. Existem outras áreas que precisam do meu toque, que precisam da minha palavra. Em retiros como esse, você fala assim, eu já ouvi tantas palavras de arrependimento, de cura e libertação. Queridos, você não ouviu? O que você ouviu ainda não foi nada. Deus tem tanto para nos revelar ainda. Aleluia! Ainda que tivesse retiro todos os dias, mas todos os dias ia ter uma revelação nova, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Ainda que você estivesse aqui ouvindo a mesma pessoa que pregando, Deus ia trazer rema novo. Oh, glória! E o que não pode faltar em nós? Sede, diga sede. A sede não pode faltar em nós. Você precisa ter essa sede, porque isso já é pessoal. Eu preciso entender. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós temos que oferecer um culto racional, 1 e 2. Um culto racional ao Senhor. Então eu preciso entender e dizer, eu preciso de Deus. Eu preciso estar aqui, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso me alimentar. E entender que já que existe essa luta, eu vou me fortalecer no Senhor para que todos os dias eu vença cada batalha. Essa foi a batalha de Jacó. A gente vê aqui que ele viveu 3 tipos de confrontos, a qual nós vivemos todos os dias. O primeiro confronto foi com ele mesmo. Quem eu sou? Para onde eu vou? Você vê que por mais que ele tinha família, por mais que ele tinha bens, por mais que ele já tinha conquistado tudo, agora ele estava indo para uma terra distante para viver com a família dele. Mas ele não estava satisfeito, porque ele precisava da presença de Deus. Ele precisava do perdão do Senhor, ele precisava do encontro com o Senhor. E aí a palavra fala que ele faz passar todo mundo na frente e fica a sós com Deus. Tem muitas pessoas que pensam, quando Deus me dá um casamento, eu vou ser completo. Quando Deus me dá uma casa própria, eu vou ser completo. Quando eu fizer uma faculdade. Quando Deus realizar aquele sonho. Quando Deus me der filhos. Quando Deus... Não! É a presença de Deus que nos completa. Jacó tinha tudo, mas não era feliz, porque faltava o principal, a presença de Deus. Está totalmente uma vida de conserto, encontro com o Senhor. E ele chamou aquele lugar Peniel, porque a minha vida foi mudada, a minha vida foi salva. Eu tive um encontro face a face com Deus. Que todos os dias você venha ter sede de estar na presença do Senhor, de se encontrar com Ele. Tem pessoas que quando escutam palavras, de confronto, arrependimento de novo, Peniel de novo. Mas é em Peniel que tem bênção para mim e para você. Todas as vezes que se vir em sequência 7 palavras sobre arrependimento, 7 vezes nós vamos nos
pessoa ajoelhar e arrepender, porque perdão de Deus é bênção. Amém? E isso é interessante. O segundo confronto foi com o próximo. Porque Jacó precisava pedir perdão a Esaú. Então, todas as vezes que nós vamos na presença de Deus, a gente tem um confronto onde nós precisamos mudar. E também nós temos um confronto onde nós precisamos melhorar com o próximo. E ele, depois disso, ele toma coragem e vai lá e pede perdão. O outro, o encontro com Deus nos faz nos humilhar diante do Senhor e entender que nós precisamos dele e só nele tem a nossa salvação. Tem um louvor que fala assim, quando você chama, ele vem saltando sobre os montes, ele vem para te encontrar. E eu amo esse louvor, porque Deus, ele nos ama, o amor dele é incondicional, ele quer nos encontrar sempre, a todo momento que você chamar, ele vai estar ali para te ouvir. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ter sede, diga, tem que ter sede. E isso é maravilhoso. E eu fico maravilhada que, por mais que nós precisamos, muitas das vezes, nos sentir quebrantados diante dessa sede para buscar o Senhor, tem hora que vai faltar esse sentimento. Ai, que vontade. E a gente vai lembrar de Romanos 12, 1 e 2. Mesmo sem sentimento, sem vontade, ofereça um culto racional. Você tem que entender, sabe o juízo? O juízo cristão, né? O conhecimento. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não estou emocionado, mas eu preciso da presença de Deus. Eu preciso me encontrar com Ele. Mesmo que meu corpo está cansado, mas eu entendo que eu preciso estar com o Senhor, na presença dEle, ter um encontro com Ele. Porque é nesse encontro com Deus, um encontro face a face com o Senhor, que nós olhamos como está o nosso interior, olhamos como está o nosso relacionamento com as pessoas e olhamos como está o nosso relacionamento com Deus. E isso é muito forte. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Essa carta que o apóstolo Paulo entrega à igreja de Corinto, eu fiquei impactada com esse discurso, a qual ele falou que ele ia trazer uma palavra de confronto para aquela igreja. Só que ele fala assim: olha, a minha consciência está limpa, mas eu sei que Deus me justifica, mas Ele me julga e Ele pode trazer luz no meu coração e ainda assim mostrar que tem coisas que eu preciso mudar. Ele começa falando como que as pessoas têm que nos considerar, como que as pessoas têm que nos ver. Diga, como servos de Deus.
As pessoas, quando nós passarmos, as pessoas têm que nos ver. Ó, ali vai um servo de Deus, um bom dispenseiro, encontrado fiel, um servo de Deus, fiel ao Senhor, fiel à palavra, à presença do Senhor. Isso é muito bom. As pessoas precisam nos ver assim. Mas a principal aprovação não são das pessoas e nem a sua própria, porque Paulo também falou da sua aprovação. Ele, ó, eu estou bem, minha consciência está limpa. Mas nós precisamos saber o que Deus está pensando de mim. Nós lemos aqui, ele falou, olha, minha consciência está limpa, mas quem me julga é o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, diante de algumas correções, sabe por que a gente nos fere? O ego, né, fica ferido. Porque a gente fala assim, mas minha consciência está limpa, essa palavra não é para mim. Só que a gente precisa, se a gente nos quebrantar mais um pouco, a gente vai ver, ô Senhor, essa palavra é para mim sim. Aleluia. Porque se todas as vezes nós nos apegarmos na consciência limpa, nós vamos fechar a boca do vaso e não vamos receber mais nada do Senhor. Porque o nosso coração é enganoso. Quantos que chegam diante de palavras do Senhor, de direção, e você fala bem assim, não, minha consciência está limpa. Quantos que vão ser corrigidos e se sentem injustiçado? Ai, eu estou me sentindo injustiçado. O que eu faço, o que eu aconteço, não aceito, eu não merecia essa correção. E o Senhor, Ele conhece lá o profundo do seu coração. A nossa consciência, muitas vezes, ela é o raso do nosso ego. O nosso ego, ele gosta de ser massageado, elogiado. Não gosta de ser confrontado. Só que o confronto que nos leva para o caminho da bênção. O confronto que nos leva para o caminho da conquista, da vitória. Então eu não posso ouvir a voz do meu ego, eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Por isso que Paulo fala, versículo 4: porque de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu ainda quero a palavra do Senhor para me confrontar, para falar onde eu preciso mudar. Diga, é forte. Precisamos estar sempre quebrantados. Amém? Sempre quebrantado. Senhor, eu quero mais. Pode falar, Senhor, onde eu preciso de mudança. Pode mostrar, né, a real intenção do meu coração. Porque o Senhor, Ele joga a luz. Ele joga a luz e Ele mostra. Ai, é maravilhoso. Em Números, só para conferir, Números capítulo 9. Números capítulo 9, a partir do versículo 16, no versículo 15, vai falar sobre a nuvem que cobriu o tabernáculo, que era um sinal para Moisés e o povo de Deus, quanto que eles deveriam caminhar. A nuvem representava a direção de Deus. Quando a nuvem começava a andar, todo mundo tinha que levantar acampamento, os levitas tinham que juntar tudo e caminhar. Mas se a nuvem parava, todo mundo tinha que parar e deitar acampamento. Só que quando nós vamos ler, tinha às vezes que a nuvem só parava um dia. E aí mas eles não sabiam que ia ser só um dia. E eles pegavam, desfazia tudo, começava a arrumar mudança. Você sabe que mudança dá trabalho, né? Quando eles pensavam que não, ó, a nuvem do Senhor se movendo, eles começavam a desorganizar, guardar tudo e prosseguia. E isso, como que mexia e revelava no caráter. Porque, imagine, assim é a palavra do Senhor trazendo para nós. Muitas das vezes vem direção e você nem esperava, e vem aquela direção do Senhor e você tem que se mover e obedecer. E não vem da forma como você quer, nem do jeito que você quer, nem na hora que você quer. Imagine ser totalmente despreparado e vem a direção do Senhor. Mas é na obediência da direção do Senhor que vem a bênção. Lembra de Pedro? A noite toda trabalhando, a noite toda. Não pescou nada. Jesus veio, já estava lavando as redes. Imagina o cansaço deles.
volta para lá, volta e vai jogar lá do outro lado. Mas como assim, Senhor? Eu pesquei a noite toda. Nós ficamos aí a noite toda, não pescamos nada. E ele falou: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ele falou: eu vou por obediência. É muito forte. E o que aconteceu? Gente, foi tanto peixe que teve que chamar pessoas para ajudar. E depois ele adorou o Senhor. Mas o que acontece? A gente só consegue adorar depois, né? Antes realmente é difícil adorar. Mas nós precisamos avançar. Então, às vezes, no início, muitos com o coração endurecido, né? Obedece ali. E mas não queria. Mas começa a ter experiências com Deus e ver, gente, eu preciso obedecer. Porque quando você obedece com entendimento, é o nível de bênção. Agora, quando você obedece por inteiro, por completo, não só porque você sabe que obedecer, a bênção é dobrada. E nós precisamos quebrantar o coração nesse nível. E como que Deus ministrou, falou muito comigo pela manhã sobre esse amor do Senhor. Se você tem um amor, se você ama o Senhor, você não vai ter dificuldade. Se você é envolvido com esse amor do Senhor, você não vai ter dificuldade. Falando sobre a nuvem, versículo 21. Às vezes, Números 9 e 21. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partia. Aleluia. Versículo 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Ali era o tabernáculo feito, né, por mão de homens. Hoje quem é o tabernáculo? Diga: sou eu. Eu sou a casa do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso que o Senhor fala: você não é dono de si mesmo, eu sou o seu dono. Existe a minha palavra. Onde eu falar para você ir, você vai. É muito forte. Precisamos nos render e falar: eu sou casa de Deus. Ai, de quem tocar é na casa de Deus. Por isso que a gente não pode rabiscar a casa de Deus, fazer tatuagem, ó, marcar o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente não deve sangrar ali, é do Senhor. Tem que consagrar tudo ao Senhor. É Ele que fala, é Ele que sabe. Gente, eu fico vendo, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, até cirurgia, se Ele não quiser que você faça, Ele te cura antes que o médico toque no seu corpo. Porque Ele fala: é meu templo, é a minha casa. Então, todas as ordens a gente vê que Deus dava nos comandos ali no Antigo Testamento, como que deveria tratar o tabernáculo, como que não poderia haver impureza, como teria que ser a limpeza. Aí vem o Senhor agora nos ensinando na nova aliança, também dizendo: agora a casa de Deus é vocês que transportam a minha glória. Muito cuidado com o que vocês colocam. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Salmodiais, falai uns aos outros com hinos, com cânticos espirituais. Nós precisamos movimentar, aprender a nos movimentar conforme a palavra do Senhor, obedecer a direção do que o Senhor quer. E nos movimentar muitas das vezes é muito difícil. Sabe o que nos atrapalha de movimentar? A crítica. A crítica. Muitas das vezes a gente quer fazer algo para o Senhor. Quem já fez um teatro, uma dança, e de repente você dispensou e olhou e viu que tinha gente rindo? É horrível. E quando a gente erra, ai, nunca mais eu vou dançar, nunca mais eu vou participar do teatro. A crítica, o deboche, zombarias. Porque quando você é exposto, quando você se expõe para o Senhor, você fica exposto aos levantes do inimigo. Mas você tem que lembrar: para que eu me movimento?
É para a glória do Senhor. Para quê? É para a glória do Senhor, é por amor ao Senhor. Então eu não tenho que me importar com a crítica. Eu não tenho que me importar com quem vai rir. Muitas das vezes o que nos atrapalha é nos movimentar no que o Senhor quer. É a nossa consciência. A acusação. Você já se limpou, você já se arrependeu. E aí você quer se envolver nas coisas do Senhor, mas o inimigo está ali falando: você não é digno, você não é capaz. Você não vai conseguir largar o pecado. Você é um pecador. E fica ali te acusando, você é sujo. E o Senhor te olha e fala: filho, vem para a minha presença, vinde a mim. Eu vou trocar o seu fardo, eu quero te ajudar. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te lavar. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você movimentar, eu quero ver você me adorar. Aleluia! Nós precisamos avançar no reino do Senhor. Eu fiquei impactada uma vez com o testemunho de um irmão no monte. A acusação na mente dele era tão grande que ele não conseguia nem levantar as mãos para adorar. E teve um dia que ele abriu o coração para o Senhor, e a glória do Senhor estava tão forte naquele lugar que ele viveu uma libertação. E ele foi contar o testemunho. Quando eu vi, minha mão estava assim. Daqui a pouco minha mão estava assim. Daqui a pouco minha mão estava assim. Aleluia! Ele conseguia se expressar, ele não estava se importando mais com quem estava olhando para ele. É porque ele entendeu que a gente se movimenta é para o Senhor, não é para as pessoas. E isso é poderoso. Quantos são impedidos de ministrar, de se movimentar, de falar do amor do Senhor para as pessoas, porque o inimigo vem e acusa. Você não sabe pregar, você vai falar bobagem. Você vai falar bobagem? Você não sabe pregar. Para que você vai orar? Você ora repetido. Você fala as mesmas coisas toda hora. Sua oração é a mesma. A acusação. O inimigo lança setas para que você fique paralisado. Você não sabe. Você não sabe nem ler. Para que você vai pregar que você não consegue nem ler uma Bíblia? Vai te paralisando, te paralisando, te paralisando. Daqui a pouco você para de se movimentar. E a palavra do Senhor está falando para você: vai, recebereis poder quando descer sobre vós o meu Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, confins da terra. O Senhor nos chama para ser testemunha do poder de Deus. O poder de Deus que opera em nós faça com que a gente seja desatado dia após dia. A gente consegue viver essa libertação e nos começamos a movimentar em áreas que antes a gente não conseguia. Quantos não conseguiam falar um eu te amo para o filho? E hoje já consegue abrir a boca e falar: eu te amo, meu filho. Isso é uma libertação. Se você não viveu, eu declaro que você vai viver ela hoje, em nome de Jesus. Um eu te amo para a esposa, um eu te amo para o esposo, um pedido de perdão. Muitas das vezes o inimigo te coloca em armadilhas, casais que brigam, e um vai dormir num canto, o outro vai dormir em outro lugar, e não consegue se movimentar e sair do lugar para se unir e pedir perdão. E eu declaro que tudo que travava suas pernas para que você não se movimentasse já caiu por terra agora, em nome de Jesus. Quantos querem ir na frente, confessar Jesus como seu Salvador, descer as águas, mas não consegue se movimentar, preso, muitas das vezes na mente, preso às setas do maligno. Mas eu declaro que hoje essas setas já caíram por terra, em nome de Jesus. Você vai se movimentar. Quando você vai precisar, momentos que você vai precisar do seu sacerdote ir lá e confessar suas mazelas, porque tem níveis de cura que nós precisamos nos confessar. Tem níveis de libertação que você, mesmo que você vai lá, ajoelha no seu lugar, pede perdão a Deus, o Senhor já até liberou o seu perdão, mas você fica ali com a acusação na mente. E a palavra do Senhor fala, Tiago capítulo 5, que nós temos que confessar nossas culpas para que a gente venha a ser curado. Você não vai falar para qualquer para sair espalhando, mas você vai chegar
no seu sacerdote. Aqui nós temos a missionária. E vai falar: ô missionária, eu estou debaixo de uma acusação, eu já me arrependi, já confessei ao Senhor, mas eu preciso falar. Você precisa jogar luz. E ali, as trevas, elas batem retirada. Quando o inimigo ele consegue nos paralisar, a gente para de se movimentar e adorar o Senhor, e a gente fica escondido debaixo da mesa, debaixo da cama. Jesus está em nós, Ele é a luz, e Ele fala: a luz não pode ficar escondido debaixo da mesa, debaixo da cama. Quanto mais paralisados, mais vamos querer nos esconder. Vamos procurar lugares para que ninguém nos veja. Vamos querer sempre que ninguém nos note. Finjam que eu não estou aqui, mas o Senhor, Ele sempre vai te ver e sempre vai te achar. Ele te encontrou aqui nessa noite. E Ele falou: eu quero que você se movimente. Aleluia! Eu derramo sobre você o meu poder, a minha graça. Não tem como receber o poder de Deus e ficar parado, não é verdade? É isso, a unção de Deus, ela quebra o jugo, ela despedaça todo o jugo, tudo que prendia. E você pode falar: agora eu posso adorar, agora eu posso exaltar o meu rei, o meu redentor vive. Glória a Deus, aleluia. Isso é poderoso. Quantas amarras, quantas culpas vêm para tentar nos impedir. Quem eu sou não pode ser a soma do meu passado com o que está acontecendo ao meu redor, com as lutas, com as dificuldades, com o que as pessoas falam de mim. Isso não me define. Quem eu sou tem a ver com o que Cristo fala de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Lembre-se, por mais a forma como as pessoas precisam nos ver, mas primeiro quem tem que se enxergar somos nós. Nós precisamos nos ver como filhos de Deus, como servos de Deus. Nós precisamos nos posicionar dessa forma. E isso é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você precisa colocar no seu coração: eu quero avançar, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Encontro com Deus é lugar de bênção, de mudança, de conversão, de arrependimento. Não é lugar de achar: eu não tenho nada para mudar. Lembra da palavra de Paulo? Olha, minha consciência está limpa, mas é o Senhor que me julga. Então nós precisamos correr para o Senhor. Senhor, pode falar. Fala comigo, Senhor, onde eu preciso mudar, onde eu preciso de transformação. Encontro com Deus é lugar de receber cura, bênção, amor, libertação, direção, provisão, perdão, poder, renovo. Do que você precisa hoje, Deus tem para você. Do que você necessita hoje, Deus tem para você. Ele quer ver os filhos dele, os amados dele, se movimentando conforme a palavra dele, debaixo da direção dele. Ele quer ver nós com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, na sintonia dele. Não olhando para a dificuldade, não olhando para o que está ao redor, mas debaixo da palavra dele. O que a palavra do Senhor fala para mim? Como que Deus está usando o Moisés que está sobre a minha vida? Aqui no caso, a missionária Silvana. A direção de Deus sempre vai estar ali na boca do nosso líder. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado para o Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Não podemos falar para o oleiro como ele tem que fazer, como ele tem que trabalhar. Nós precisamos nos render. Nos render, nos render, nos render, nos render, nos render. Se renda nessa noite, se renda. Se renda. Se renda, se renda. Saia do lugar que te paralisa.
Hoje, muitas das vezes, você acordou livre, se movimentando. Muitas das vezes nós acordamos assim, livre, nos movimentando. Mas daqui a pouco acontece uma coisa para tentar nos paralisar. Por isso que nós temos que recorrer à presença do Senhor todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias. É no lugar do encontro com Deus que recebemos direção, recebemos renovo. O encontro com Deus, o encontro da mulher samaritana com Jesus, como que foi? Depois que ela se encontrou com o Senhor, depois que ela recebeu o confronto, recebeu a libertação dela, a palavra fala que ela deixou o canto e foi correndo pregar, falar do amor do Senhor. Ela se movimentou diante do propósito dela. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam falar. Porque da mesma forma que Jesus ali revelou a vida dela ali para ela, mas tinha as pessoas que conheciam ela e sabiam do passado e da atual vida dela. E ela não ficou preocupada se as pessoas iam olhar, falar. Ela quis exaltar o nome do Senhor. Ela quis falar de quem fez algo por ela. Que você seja encontrado nessa noite como servo do Senhor, disposto a servir ao Senhor, disposto a obedecer ao Senhor. Tudo que você faz, faça para a glória do Senhor. Faça como se fosse para o Senhor. Se movimente. Se movimente. Tem hora que a gente vê ali um irmão chateado com alguém, envolvido numa situação. Aí você olha. Se você ainda não está envolvido na obra, aí você olha e fala: por isso que eu não quero me envolver, olha, por isso, porque eu não tenho paciência com essas coisas. E o inimigo faz questão de você ficar sabendo, para você querer ficar longe, ficar paralisado. Mas não é isso que Deus quer para você. O Senhor quer você se movimentando, porque a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. E tudo que você for fazer vai ter luta, vai ter dificuldade. Às vezes você não vai agradar o homem, mas você está agradando a Deus. Porque a obediência agrada em primeiro lugar ao Senhor. Muitos não nos entendem, muitos não nos compreendem. Mas Deus olha e se agrada e fala: meu servo está me adorando, meu servo está falando, eis-me aqui. Aleluia. Quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu quero orar junto com você.